pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo de dicas de livros, que eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito, de várias recomendações aqui para vocês aproveitarem, principalmente aqui para quem quer dicas de clássicos e ainda principalmente mais ainda para quem quer começar a ler, ter aquele gostinho de clássicos. Eu sou uma leitora assim que me considero eclética, que me considero a me permitir a conhecer obras, gosto de ler literatura contemporânea, gosto de ler alguns livros às vezes assim diferentes, mas assim, a minha grande paixão são os clássicos. Ano passado, principalmente, eu percebi muito isso e eu tive a comprovação maior ainda do motivo do que me leva aos livros. Fazendo uma leitura aí que eu fiz agora em janeiro, vou até deixar o link aqui para vocês assistirem, que foi o livro A Imaginação Educada, do Northrop Fryer, que é um crítico literário, que fala o motivo por que você lê, o que leva à leitura e tudo. Então, assim, vários insights ali que me fizeram refletir ainda mais sobre as minhas leituras recentes e que me fazem cada vez mais agora ter um cuidado maior na escolha das minhas leituras. Mas é claro que isso vem com o tempo, com o amadurecimento e também se você quiser fazer isso. Enfim, clássicos volta e meia pode ser que você, que leitor de contemporâneos mesmo, leitor aí que quer assim, não, poxa, tanta gente lendo clássicos, será que eles são difíceis? Porque a ideia, né, aquela coisa assim, ler clássicos, parece que é uma coisa difícil, impossível, são livros grandes, são livros feios, digamos assim, e que, sei lá, que vai ter sempre uma linguagem muito desafiadora e que vai ser muito difícil para eu começar. Pois bem, a ideia aqui desse vídeo é trazer dicas de livros fáceis e curtos. Quando eu digo curtos, não é pra você, tem que ler em um dia. Não, gente, não são assim, livros, quando eu digo curtos, porque provavelmente você não precisa, não são calhamaços, tá? Eu separei livros aqui mais curtinhos, assim, que você pode aproveitar no feriado, que também tem essa ideia, né, que quem tá acostumado é um ritmo de leitura com uma linguagem, talvez, de leitura mais contemporânea. Não estou dizendo que a leitura de clássicos é mais difícil, não é isso. Mas é claro que o ambiente que se passa a história, por se passar em outra época, dependendo, assim, são livros às vezes mais antigos, nem tanto às vezes, porque tem escritores aqui que não tanto tempo aqui já se tornam um clássico, como Ernest Hemingway, outros escritores, Gabriel Garcia Marques. Então tem outros escritores assim não tão antigos, digamos assim, mas que já são considerados grandes clássicos. Então, a ideia é trazer sempre assim aqui no canal vídeos assim juntando dicas assim de livros. Então já deixe depois aqui nos comentários, eu vou conversar com vocês ainda no final do vídeo, do que vocês gostariam que eu desse dicas aqui em temas para vocês, de algum tema específico, de clássicos, talvez já pessoas que não sejam tão iniciantes assim, mas a gente conversa isso no final do vídeo, então depois que eu der as dicas, vou lá para a conclusão do vídeo, tá bom? E aí eu separei um pouquinho de tudo aqui, tem literatura francesa, tem literatura aqui brasileira, é claro, tem literatura russa, que são os meus queridos, então assim, não se assustem, ouçam as dicas até o final, porque com certeza aqui vai ter dicas que você vai amar, tá? Pelo menos uma dessas dicas, com certeza você vai falar, não, peraí que esse livro aqui me interessou. Agora sim, antes de dar essas dicas, eu acho que uma coisa que vale a pena repassar aqui, até para quem já está acostumado a ler, ou para quem está começando, está sentindo dificuldade, atenção que tem que ter ao adquirir as edições, tá? Eu não digo que as edições que eu tenho aqui são as melhores, são as mais recomendadas, a maioria sim são consideradas melhores e tal, porque realmente eu pesquiso bastante, então se você estiver assistindo e falar assim, olha, tem uma edição que é melhor, eu sempre estou olhando isso. E eu quero dizer o seguinte, procurar aquela tradução. Primeiramente, eu olho sempre tradução do livro. Eu sei que a gente gosta de ter um livro bonito na estante, isso é sempre muito chamativo. Acho que o motivo que te leva à leitura não importa qual, eu acho que você está te levando àquele livro, que você vai ler por algum interesse, aquilo vai te despertar ainda mais vontade, é sempre maravilhoso. Mas você ter essa questão de que, esse livro não serviu para mim, mas pode ser que a tradução não esteja fluindo para você, ou a diagramação esteja te atrapalhando. Como eu digo diagramação, é aquele espaço, né? Tem aquelas margens do livro, está muito apertadinho, então tem muito texto numa página. Então são elementos que vai dificultando às vezes um livro. Então talvez algum desses livros aqui você já tenha tentado ler
e não tenha conseguido. Então, você dê uma outra chance, tenta olhar a edição que eu tô te indicando aqui, ou até mesmo a outra edição, talvez que mais recente que tenha no mercado, ou outra que te agrade. Então, busque sempre edições diferentes, traduções, olhe bem, de repente, nossa, aquele tradutor talvez não tava... Não é que ele é ruim, tá? Mas existem vários tradutores, por exemplo, do russo, tem vários tradutores muito bons, por exemplo, tem o Leg Almeida, tem o Irineu Franco Perpétuo, tem o Rubens Figueiredo, então assim, cada um vai ter seu estilo. E isso aí vai depender que isso talvez está te influenciando nessa questão de ter mais amor aos clássicos, porque é assim que eu me sinto, assim, eu sou apaixonada pelos livros clássicos, ele nos transporta, ele nos dá, assim, informações, gente, eu me vejo sempre muito mais imersa nesses livros, e eles ficam conversando comigo por muito mais tempo, então é assim que eu me sinto, e isso eu quero transmitir cada vez mais a vocês. Pois bem, eu acho que eu já dei várias dicas aqui iniciais, assim, que talvez valha a pena vocês se atentarem. Quaisquer dúvidas que ocorram aqui durante o vídeo, deixe aqui nos comentários. Eu sempre procuro responder com maior paciência e carinho com vocês, tá? Então deixe mensagens também sempre fofinhas, que eu sempre tento responder com muito carinho mesmo e visando, assim, tirar dúvida de vocês. E lembrando sempre também que todos os livros que eu citar estão aqui no box de informação, tem link para todos eles. Então é só vocês conferirem e comprando com o meu link, vocês sabem, né? Ajuda muito o canal. E não esqueça de se inscrever no canal, já favoritar esse vídeo aqui, já dar joinha, né? E também se tiver a opção de hype esse vídeo, tá bom? Enfim, vamos às dicas. Eu vou começar aqui, deixa eu pensar aqui. Eu separei os livros aqui, mas eu quero ver uma forma de tentar ajudar. Eu acho que eu vou começar com 2 livros aqui que talvez tenham um certo preconceito quando é indicado, porque, poxa, você tá me indicando esse livro aqui, literatura infanto-juvenil, já tô te avisando já que é literatura infanto-juvenil. Mas não tem esse preconceito, porque esses 2 livros mesmo que eu vou indicar, que O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, e O Mágico de Oz, O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, são 2 livros infanto-juvenis, são 2 grandes clássicos e que eu li não há muito tempo, sei lá, no máximo que uns 5, 6 anos atrás, esses livros. Então, não tem nada a ver isso, tá, gente? Quando a gente indica pra alguém ler um clássico infanto-juvenil, não espere só porque, tá me indicando, acho que não vai ser muito meu estilo. Não é bem assim, tá? Esses clássicos aqui, eles mostram muito mais do que vocês possam imaginar, e várias vezes que a gente pega um clássico infanto-juvenil lido na infância mesmo, e se você pegá-lo para reler mais tarde, você vai ter uma visão tão diferente do livro. Isso acontece, claro, com a maioria dos livros, mas o infanto-juvenil, ele amadurece muito com você no tempo, então eu acho isso perfeito. Pois bem, eu vou indicar aqui, os 2 eles vão falar de questão de coragem. E esse aqui, principalmente, é um grande queridinho meu, O Jardim Secreto. Esse aqui é uma edição da Azar. Eu falei pra vocês que terem cuidado também com as edições. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho de edições, mas questão, por exemplo, a editora Azar é maravilhosa para clássicos. Eu amo demais. Zahar, a Penguin, companhia, que vai aparecer por aqui. Antofágica, que são esses livros que normalmente aparecem aqui no fundo do vídeo, tá? Mas, pois bem, aqui temos O Jardim Secreto, que tem a questão de amizade envolvida, sobre amadurecimento, tem aquela questão de uma menina mimada, que depois ela vai se deparando com algumas coisas e ela vai se amadurecendo, a questão toda que envolve esse jardim, a cumplicidade, aquela juventude, tudo, e você vai tendo sentimentos assim tão gostosos em torno desse livro. Então, assim, é um livro muito encantador, em questão envolvendo empatia também. Eu gosto muito disso nesses livros, que você, para quem está começando, você fica muito claro esse sentimento. Essa edição da Zahar, que ela nem todas elas são ilustradas, mas essa aqui não é, a outra que é. Mas são sempre edições bem acolhedoras também, bem fofinhas, e que ajudam, como eu disse para vocês, a diagramação, o conforto de você abrir um livro. Então isso que eu falo para vocês, que realmente conta muito na hora de escolher. Então, facilita muito a leitura, essa praticidade também de você se sentir confortável ali naquele momento. Então, esse aqui é um grande queridinho que eu tenho. Então, eu não li há tantos anos atrás, já li bem adulto, então não tenho esse preconceito literário em relação a ler livros infanto-juvenis, tá?
O outro aqui, então, é o Mágico de Oz. Esse aqui, apesar de ser da coleção de bolso, ele apresenta ilustrações, tá? Não todas as ilustrações que tem na edição comentada, que sai pela Zahar, mas ele tem ilustrações pequenininhas aqui ao longo do livro. Aqui também tem a questão do poder da amizade, tem também a questão muito de coragem. Esse aqui, eu senti que ele passa umas mensagens voltadas para essa coisa assim de sentimento muito... É bem diferente do Mágico, o Mágico de Oz em relação ao Agente Secreto, de que ele te move, assim, né? Nesse caso, você começa a refletir adulto, você fala assim, quando você pega o leão, aquela questão de se sentir covarde, ou o homem de lata, a questão do coração, a busca, aquela coisa do que você busca. Será que aquilo que você acha que está buscando é que de fato você quer? Será que aquilo que você tanto acha que quer, você realmente não tem aquilo, de repente você não encontrou essa autodescoberta? Então, um livro tão fininho assim, ele realmente fala de vários desses assuntos aqui, fora que são personagens super cativantes, uma história super fofa, que eu gosto demais da conta desse livro. Agora eu vou indicar para vocês alguns livros de literatura brasileira. Mas calma, não se assuste com alguns títulos aqui, com alguns escritores que eu vou mostrar para vocês. E se você já leu, de repente, algum na escola, não tenha receio de tentar lê-lo de novo, porque eu sei que tem aquela questão da pressão de vestibular, de leituras obrigatórias. É até um assunto para um outro vídeo aí, depois você deixa nos comentários sugestões assim, pra gente conversar nesse sentido. Mas, pois bem, vamos lá. Tem um aqui que eu super recomendo mesmo, que é, assim, super recomendo, parece que nos outros não recomendo tanto, mas assim, ele é muito gostosinho de você ler, você se diverte horrores, que é o Alienista, de Machado de Assis. E eu sei que para quem tem a questão de ler clássicos, Machado de Assis, muitas vezes, esse nome, esse grande nome da literatura, ele assusta mesmo. Você fica aquela coisa, né, de escola e tal, Machado de Assis, José de Alencar, teremos dicas de José de Alencar, então... Assim, Machado de Assis, ele é muito divertido. E não sou eu que tô falando assim pra te convencer, assim, tá falando isso, assim, não. Ele é super divertido, esse Alienista, que ele é ótimo para isso, porque é um livro super curto. Mas ele não parece ter tão curtinho, gente. A diagramação dele, olha isso. Olha o respiro aqui em volta. Essa aqui é uma edição da Antofágica, com ilustrações do Cândido Portinari. Então... ele é bem espaçoso aqui, então você consegue abrir bem, tá vendo? Tem pouquíssimo texto, fora que tem material também de apoio, introdutório. Então, assim, o texto em si, na verdade, aqui é um conto do Machado, né? Então não chega a ser nenhum romance. Romance, quando eu digo, é a questão do tamanho da escrita, do estilo narrativo, tá? Mas aqui, realmente, olha como fica uma página. Eu gosto bastante, eu falei até mais desse livro aqui em um vídeo aqui no canal, que eu dou dicas de vários livros de literatura brasileira. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para você conferir, se você quiser mais dicas de literatura brasileira, além das que eu vou mostrar aqui no vídeo. Mas o Alienista é aquela questão de falar de a loucura, né? Tanto que alienista é a forma que você designava os médicos que estudavam, né? Então seriam meio que os psiquiatras, né, da época. Então, o quanto você estudar sobre a loucura, então você querer determinar se uma pessoa é louca ou não, como que aquilo ali subiu na cabeça justamente do doutor aqui. Então você vai ter momentos aqui de dar altas gargalhadas, como que eu peguei dando, uma leitura assim super tranquila, fácil e rápida. Não gosto de falar essa coisa de rápida, mas eu sei que é uma coisa que para quem tá começando, isso assim meio que dá aquela assim ajudada, porque assim, a leitura não precisa ser rápida, tá? Mas ela é fácil de ler. Não acha que o Machado aqui tá fazendo os termos difíceis e tal. Não, você vai entender perfeitamente essa história e você vai sair rindo dela, demais da conta, porque a questão realmente de um médico que quer falar, olha, você é louco, aquele ali não, cada vez mais o critério, a régua que ele define para a loucura, tá cada vez mais assim, botando mais gente ali, mais gente ali. Então alguma coisa está acontecendo, né? Então assim, a forma como isso termina é muito engraçada. Outro livro aqui que parece assustar, e eu falo até por mim mesma, tá? Isso, leitora de clássico que sou, de há bom tempo, é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, também na edição aqui da Antofágica. E vocês podem ver que a Antofágica aqui vai aparecer bastante, né?
que realmente eles têm edições muito boas, assim, sempre que ajudam bastante a diagramação. Essas artes que envolvem nos livros ajudam bastante nessa imersão da obra, principalmente nesse caso aqui de Vidas Secas, que eu acho que são as ilustrações mais lindas que eles possuem. Então, assim, eu babo muito nesse livro, já virou um dos favoritos da vida, e eu fui só ler ano passado. Então, um livro que eu falei, gente, como eu não li antes, que eu sempre tive na minha cabeça, porque Os Sertões de Cruz das Cunhas é difícil. Os Sertões é difícil. Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa tem uma coisa mais difícil. E Vidas Secas eu botei na cabeça que também era desse grupo aí, e não é, gente, é uma linguagem tranquila. Tem vários capítulos aqui que eles conseguem, inclusive, ler, assim, em outra ordem, tá? Mas, claro, você siga aqui a ordem do livro, mas você acompanhar uma vida ali de uma família ali do Nordeste fugindo da seca. E você vai ver a questão da seca atingindo essa família, como que cada um vai se comportando, vai ter capítulo para cada um, para cada integrante ali daquela família, né? Uma mãe, um marido, 2 filhos, a cachorra-baleia, tão famosa cachorra da literatura, e você vai chorar, assim, em algumas passagens aqui, e você vai ver o sentimento. O Graciliano Ramos, ele consegue utilizar a falta de diálogo ali entre personagens, justamente por causa da questão da falta mesmo de sonhos, de olhar para o futuro. Então, aquela vida que leva, que a pessoa nem se sente gente, se sente um bicho ali naquela, sabe, naquela seca, daquela forma, sem poder ser dono da própria vida. Então, você vai vendo tudo isso acontecendo e você vai cada vez mais se sensibilizando com essa história. Então, tão representativa, tão real. Então, realmente é um livro que me pegou de jeito, assim, impressionante. Gostei bastante dessa experiência e não entendia tanto porque eu demorei tanto a ler esse livro. Então, realmente é por isso, porque às vezes a gente tem o nosso inconsciente de alguma forma que aquele livro é difícil. E não é, a leitura não é difícil. Assim, ela é encantadora. O Graciliano Ramos, ele tem uma poética muito linda na escrita dele. Então, eu gostei bastante de ter feito essa leitura. Um aqui também para dar boas risadas. Vocês podem ver que eu adoro dar risadas em livros, né? Quem não gosta, né? A gente precisa rir bastante nessa vida. Então, A Morte, de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Um livro aqui, eu vou confessar para vocês que eu li durante um seminário que eu tive. E assim, eu não estava gostando muito da palestra. E aí eu estava com esse livro que eu tinha pego da biblioteca, não nessa edição aqui. Essa aqui é uma edição especial, que tem prefácio, pós-fácio. O livro é bem curtinho, tá? Que aquela é uma edição caprichada, tem algumas figuras e também tem uma diagramação super confortável, mas o livro em si é bem curtinho, tá? E a história, o enredo também, ele é bem leve. Jorge Amado é maravilhoso escrevendo, gosto bastante. Aí eu tava com esse livro ali, naquela edição, comecei a ler, eu terminei durante o seminário. Ele tinha o quê? Um pouco mais de 2 horas, estava bem cansativo, tá? É um seminário de matemática. Tá, eu sou formada em matemática, mas o seminário não estava muito interessante, eu não lembro nem o assunto que era. Confessando aqui meus, né? Mas quem nunca, na verdade? E aí eu peguei esse livro, imagina, eu me segurando pra não rir durante ali as explicações ali, mas não era só eu que estava assim, não. Pelo menos eu não estava dormindo, tá? Eu estava fazendo algo útil. Então aqui nós temos o Joaquim, né, o Quincas aqui, que ele adora, né, uma boa cachaça, então ele tinha esse apelido, Berro d'Água e tal, e a gente tem aqui a morte, porque realmente o personagem, ele tem 2 mortes, né, 2 enterros ali, então é uma pessoa que ele levava uma vida assim, totalmente de referência, até que ele fala, olha, eu não quero essa vida, não quero isso, e ele fica entregue ali às ruas, bebendo, com os amigos dele de rua, com os amigos dele de boteco e tal. E aí quando morre, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é logo bem no iniciozinho do livro, tanto que tá até no próprio título, A Morte. Tem a questão das falsas aparências, a família querer, não, vamos tentar zelar por essa imagem, aquela imagem, não que o personagem queria, sabe? Mas aquela história, não, temos que criar uma imagem pra ele e tal. Mas aí vem que os amigos chegam no meio desse velório e aí mostra, não, vamos ter que fazer do jeito que ele queria que fosse feito. Então, assim, muito divertido, e você comparar nessa questão de como as pessoas
fazem isso, né? Querem essas falsas aparências, que querem esses receios que tem, né? Assim, de não deixar o outro fazer o que o outro quer mesmo, os desejos da pessoa. Então, mesmo depois de morto, as pessoas queriam dar ordem nele e tal. Então, assim, tem várias denúncias que você consegue pegar nesse livro. E também não fique pensando, eu tenho que pegar todas as camadas desse livro. Você pode pegar esse livro e começar a rir, achar ótimo, acabou e pronto. E depois, aos poucos, você vai pegando as camadas que tem desse e de outros livros aqui. Você não precisa se preocupar, eu tenho que pegar tudo desse livro. Não, gente, você pode pegar o livro ali e ler, e se divertir e dar risadas sim. Outro grande clássico aqui, aí eu falei pra vocês, comecei da literatura brasileira com Machado de Assis, e temos aqui José de Alencar com A Senhora. Esse livro aqui foi uma minhas pazes que eu fiz com José de Alencar. Isso aqui eu li na época ainda da escola, tá? Porque Iracema não foi muito interessante para mim. Não fiz as pazes com Iracema, não sei nem se tem vontade com isso. Não é um livro que me chama atenção. Mas o futuro a gente não sabe, né? Mas A Senhora sempre foi um livro muito que sempre me chamou atenção. Então, tá vendo? Não confunda. O escritor ele pode ter um livro muito bom e um livro que não sirva para você. E no caso A Senhora é porque ele é da parte de romances urbanos do José de Alencar. Então, Lucila, Diva, A Senhora. A Senhora é o meu preferido aqui. Então, para quem gosta de uma boa história aí, de novelão, de um bom romance romântico mesmo, mas também tem assim, denúncias. Nós temos aqui Aurélia, temos aqui Fernando. A Aurélia é uma mulher simples, ali, humilde, ela é apaixonada pelo Fernando, mas ele não deseja assumir nenhum compromisso com ela pela questão social. Mas ela herda uma fortuna ali, e aí ela se passando por outra pessoa, de uma forma ela organiza um casamento ali, ela compra o casamento com o Fernando, e aí a Aurélia tem todo esse jogo aí. Então ela é uma das protagonistas aí da nossa literatura, assim, mais diferentes, bem complexas aqui. Justamente tem várias dessas questões envolvendo o papel da mulher na sociedade, e aqui nós temos essa visão dela. E será assim, o que vale? Dinheiro, amor? E ela quer dar o troco nele. Então, assim, tem essa causa aí de novelão. E eu lembro que eu li esse livro justamente porque tinha uma novela, tem uma novela, na verdade, mas na época estava passando na Record, uma novela chamada Essas Mulheres, que era inspirada nas obras de José de Alencar, como Senhora, Lucila e Diva. Então, as 3 mulheres protagonistas da novela eram tiradas dessas 3 obras de José de Alencar. Então, nós temos aqui A Senhora. Super indico para vocês, gosto bastante mesmo. É um livro que ele é um pouco maiorzinho do que os outros, mas aqui também nós temos essas edições da Penguin, né? Sempre conta com material complementar. Então ele é um pouco menor do que isso, mas você não sente porque te prende bastante, porque tem aquela coisa do novelão. Agora eu vou indicar para vocês, acho que eu separei só 2 livros de literatura russa, mas também, calma, a literatura russa é muito boa, muito legal, vocês vão gostar, deem chance. São 2 livros aqui que entraram nas minhas melhores leituras do ano passado. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem, tá? Do meu ano bem eclético de leituras. Mas aqui nós temos Felicidade Conjugal, de Tolstói. Eu gosto muito também da Morte de Ivan Ilitch. Mas eu quis trazer um diferente, que eu gostei até inclusive mais, que aqui nós vamos acompanhar aquele amor que seja mais realista, né? O que acontece com o amor ao longo do tempo. Então nós temos ali o amor se informando, como que ele vai aparecer na vida desse casal e como que ele vai mudando ao longo do tempo. Vai se transformando, começa com uma amizade, aí tem aquele amor, tem a questão também de como você faz para manter esse amor ao longo do tempo. Você tem aquela paixão avassaladora, mas depois tem aquela coisa da parada. Então aqui tem muito de também traços do Tolstói nesse livro, mas assim, é um livro bem interessante para quem procura um livro sobre um romance, está cansado desses clichês e quer uma coisa mais madura nesse sentido. Esse livro realmente faz você pensar em várias situações e evitar também várias coisas aí em relacionamentos. Não só relacionamento de um casal, mas você vê como certas coisas, você escutar o outro, permitir conversar com o outro, isso é fundamental em qualquer tipo de relacionamento. Então é um livro que realmente eu amo de paixão, e olha que eu já li Ana Karenina, é um dos grandes favoritos da minha vida.
E esse aqui fica assim coladinho para mim, tá? E não se preocupe em relação à questão dos nomes, o nome russo é difícil. Tenta ler o nome russo ali de uma forma assim, não se preocupar tanto. Então, se vocês quiserem dicas aí de literatura russa, depois deixa aqui nos comentários, que eu faço um vídeo mais focado aí para literatura russa, tá? Outra aqui é Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Um livro aqui que me surpreendeu bastante, e também tem a ver com amor, né? Primeiro amor aqui. E aqui tem a descoberta justamente dessa época aqui do primeiro amor. Nós acompanhamos aqui o personagem principal descobrindo justamente isso na vizinha dele mais velha, a mulher ali mais sedutora, então que tá sempre rodeada de vários homens, e ele se vê ali apaixonado. Mas essa paixão ali não é bem correspondida, ele fica sempre na dúvida, ele acha que é correspondida, e aí a gente vai vendo como isso tem a ver com o amadurecimento dele ao longo do tempo, ali ao longo dessa história, e como que isso vai levar a um final que você talvez até desconfie, mas assim mesmo ele choca você, até porque ainda bem no finalzinho mesmo vai ter uma outra revelação ali. Então é um livro que vai muito nesse caso aqui, que eu gosto bastante, e ele é um livro que ele começa sempre assim, uma roda de amigos, conversando, falando, olha, você tem uma história de amor e tal, primeiro amor para contar, e ali vem uma outra história. Então, é o que se fala até de uma narrativa moldura, uma narrativa que vai começar a partir de uma outra narrativa, né, que tem a questão dos amigos envolvendo, assim, em volta, né, conversando, e aí um vai começar a contar a história, que vai ser a que nós leremos aqui neste livro, que é muito gostosinho, muito incrível de ser lido. Dê uma chance, tá? Esse aqui é maravilhoso mesmo. Outra aqui que é uma ótima porta de entrada para Gabriel Garcia Marques, que é A Crônica de uma Morte Anunciada, como o próprio nome do título diz, a morte ela já foi anunciada. Então, ele tem um poder aqui, é uma ótima forma para você começar também a ler livros clássicos, para quem é leitor, quer ler um livro, ele é super assim, bem fluido aqui, vocês podem ver que a diagramação é extremamente confortável, então para quem às vezes quer pegar um livro para maratonar no feriado, no final de semana, então ele é um livro que às vezes acaba entrando em várias dicas de várias listagens, e ele é ótimo para começar a ler Gabriel Garcia Marques, por vários motivos. Então aqui nós temos justamente isso, a morte foi anunciada e você já sabe, então o escritor aqui ele consegue te convidar a ler uma obra, mesmo você sabendo que uma morte acontece e quem vai morrer. Mas você fica tão preso ali na história, tão incrédulo ali, porque todo mundo sabia que ele ia morrer, inclusive você sabe, ninguém consegue avisá-lo. E por que ninguém quer avisá-lo? Ou ninguém consegue avisá-lo? Por que isso? Mas por que mataram ele? Como que foi essa morte? São perguntas que você vai fazendo e aos poucos ele vai te respondendo e cada vez mais você fica assim, não consigo largar enquanto não compreender essa história. Então tem esse sentimento aqui que você não consegue largar esse livro justamente por isso. Provavelmente se você é fã de algum estilo romance, policial, alguma coisa do estilo, vai gostar bastante, vai se identificar bastante nesse livro aqui do Gabo, tá? Ele é assim, maravilhoso mesmo. Aqui, outra dica que eu dou da literatura é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro aqui, também nessas edições da Penguin, que são muito boas. Eu já falei também da edição da Penguin, mas tem material de prefácio, pós-fácil. Ela, apesar de ser às vezes umas edições mais maleáveis, mais molinhas, que algumas pessoas não gostam, porque levanta aqui, vocês podem ver que mesmo já tendo lido, indicando várias vezes aqui em vídeos para vocês, abrindo, marcando o livro, como eu faço e tudo, as edições estão aqui, tá? Estão em perfeito estado e tal. Mesmo assim, não levanta tanto. Então, é só ter o cuidado básico, assim, nada assim absurdo com o livro, que são edições muito boas. Mas, pois bem, estou aqui para falar do livro em si, mas aqui o Retrato de Dorian Gray tem isso, de você, a questão da beleza, a questão de que a pessoa, ela começa, tem aquela questão de narcisismo, né? Então, ele é um pintor, né? Faz esse retrato do Dorian Gray e ele se acha tão lindo, tão belo, que ele deseja que o retrato envelheça, mas ele não. Então, tem muito isso, essa crítica ali daquela sociedade, tem vários outros fatores que vão levando, e você também fica muito interessada, porque esse livro trouxe vários problemas para o Oscar Wilde, né, para o escritor aqui do livro, e realmente é um livro que te prende bastante nessa história aqui, que tem a versão que foi censurada, não censurada, e você fica bem intrigado nesse todo que levou este livro. A versão censurada, ela é maior do que a não censurada.
Então ele adicionou capítulos. Essa aqui é a versão censurada e tem uma editora que é a Globo Livros, ela tem a edição não censurada. E é bem legal você fazer a comparação das duas edições. Eu ainda não li a edição não censurada, tenho vontade de fazer e depois eu trago para falar melhor para vocês. Mas aqui é bem interessante você acompanhar o andamento aqui dessa questão do envelhecimento do quadro e da pessoa cada vez assim se permanecendo bela, né? Então esse conceito aí. Opa, o livro aqui quase caíram, né? Mas passam bem. Outra indicação de um super querido meu, Um Conto de Natal, do Charles Dickens, também dessa edição aqui da Antofágica, que eu acho super linda. Tem ilustrações, espera aí que tem um postal aqui caindo, mas são edições aqui, olha, deixa eu ver se aparecem as ilustrações, são tudo nessa paleta aqui de cores. Aqui vai contar a história do Scrooge, que ele é aquele avarento, que detesta essa época de fim de ano, que sabe, e aí ele recebe a visita do fantasma do presente, passado e futuro, e mostrando a vida dele, o que vai acontecer se ele permanecer daquele jeito, o que acontece com as pessoas. E tem todo aquilo que inspirou a criação, essa concepção que nós temos do Natal, dessa época festiva, de como enxergamos o Natal hoje, é por causa muito deste livro. Então, Charles Dickens, ao escrever esse livro, além de ter saído de uma crise financeira que ele estava precisando escrever um livro na época e vender, né? Então, até ali um livro que é muito bom. Eu peguei até em sebo, é O Homem que Inventou o Natal. É um livro que eu já li há muito tempo e é muito bom, que vai justamente falar do processo de escrita desse livro, né? O Dickens precisando escrever um livro e como que desse livro vem a questão de, realmente, o homem que inventou o Natal, né? Não o Natal relacionado à data religiosa, mas a questão da festividade do Natal, essa forma de como você vê esse sentimento entre as pessoas, essa questão mais comercial, digamos assim, mas como cria esse clima também nas pessoas. Então esse livro aqui é um queridinho meu, eu amo livros que se passam no Natal, eu amo essa época do ano, então quando eu falo de livros assim, eu sempre fico muito assim, contagiada e quero contagiar vocês. Ah, mas não tá numa época assim recomendada pra ler esse livro e tal. Gente, eu gosto de assistir filmes de Natal em qualquer época do ano, então livro de Natal de repente tá bom, não tá numa época boa, então um dia friozinho, vale a leitura? Então você guarda também essa experiência. Tem outras dicas aqui incríveis. Guarde essas dicas aqui para quando você estiver num clima aí natalino e aparecer para você. Mas eu não sou muito disso não. Quando é um livro que eu quero ler muito, eu leio. Mas você também pode guardar como leitura temática para fazer, tá? Na época que estiver assistindo os filmes de Natal, quiser de uma dica de leitura, tem livros também muito interessantes para serem lidos. Para quem gosta de uma boa aventura, aí tem um livro que também foi uma das minhas iniciações no mundo dos clássicos, isso na época da escola, que eu peguei por vontade própria esse livro na biblioteca, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Esse livro aqui essa aqui é uma edição da editora Zahar, e aqui é a edição comentada que eles têm, e alguma dessas edições comentadas possuem ilustrações. Deixa eu ver se vai aparecer alguma ilustração aqui. Já apareceu uma, deixa eu ver se eu consigo segurar na página, mas tem comentários que ajudam bastante, então tem ilustrações também aqui. Essa aventura aqui vai mostrar a pessoa obstinada ali, né, o Phileas Fogg ali, peraí que eu sempre confundo o nome dele, exatamente isso, né, Phileas Fogg, ele querendo justamente provar que ele é capaz sim de dar a volta ao mundo em 80 dias, daquele grupo de amigos. Então vem toda essa obstinação dele, as aventuras que vão acontecendo, então você se diverte. Então para quem quer uma boa dose de aventura para ser lida, esse livro te prende do início ao fim. Ele é ótimo assim para você ler numa época de férias, no final de semana, semana de feriado. Então é um livro assim muito gostoso de ser lido, de você acompanhar todas as coisas que vão acontecendo ali, são hilárias e é bem aventura mesmo. E assim, tem romancezinho também para quem tá procurando, então é uma ótima introdução aí aos clássicos. Outro aqui que tem a ver muito, tem muitos desses livros aqui que vocês vão entender que já foram muitos adaptados ao cinema, como também A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Nós temos aqui a história de Esther, que é uma mulher adúltera, né, o marido foi já dado como morto, tá desaparecido, ela teve relacionamento, só que ela que é condenada ali, ela teve uma filha fruto desse adultério, e ela é condenada pela sociedade ali
com aquele falso puritanismo da época, então a andar com a letra A em escarlate bordada na sua roupa. Então ela é apontada nas ruas. Mas o homem com quem ela teve essa filha, ele não se revela. E ela mantém isso em segredo. Então você vai acompanhando como que como a sociedade lida com as diferenças disso, né? E ele continua sendo muito bem visto. E ela tendo que lidar com essa situação. Mas você acha que ela se abaixa diante dessa situação? Hora nenhuma. É uma mulher que se rebaixa. É uma mulher que totalmente está lutando para manter ela, a filha dela. Sim, sabe? É muito lindo de ver a força dessa mulher. É uma das personagens assim, da literatura bem forte no poder da mulher aqui. Então, é bem interessante de você analisar esse cenário aqui. Então, é uma obra muito interessante de ser lida também. Um livro aqui que tem várias mensagens, é um livro com um poder de metáfora absurdamente grande, que é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. É um livro, assim, bem curtinho, como vocês podem ver, tá? Tem até algumas ilustrações no livro. E aqui é um senhor, né? Ele já tá dias ali sem pescar, ele cisma que quer pescar, e aí ele consegue pescar um peixe grande ali, só que ele vai com toda a determinação, e como é que ele vai dar conta daquilo e tal. Então você fica assim, acompanhando a vida do Santiago, não é isso, Santiago? É uma pessoa ali totalmente determinada a não se incomodar com o que as pessoas estão pensando dele, a acreditar ali. Então, assim, é fantástico esse livro. E, por fim, vou indicar para vocês Mulherzinhas, da Louise May Alcott. E esse livro não é para se assustar, porque nessa minha edição da Martine Claret, apesar do tamanho aqui, que eu indiquei só livros curtos, esse aqui ser maior, é que a metade do livro dele é Mulherzinhas de fato e a outra metade é Boas Esposas, que é a continuação de Mulherzinhas. Aqui nós vamos acompanhar a história da família March, né? Principalmente dessas 4 irmãs aqui. Então eu gosto muito porque aqui nós temos um amadurecimento. Então nós acompanhamos essas irmãs ao passar dos anos. Então a união delas, as brigas e como cada uma deseja para a sua vida e como mesmo assim elas tendo opiniões diferentes acerca de assuntos, como elas brigam sim, mas elas permanecem unidas. Então isso é muito bonito de ver, a questão da fé, a questão do relacionamento dela com os pais, é tudo assim muito bonito. Algumas pessoas amam demais esse livro, outras pessoas acham esse livro muito assim, meloso, muito açucarado, muito também não acontecem grandes coisas, mas para quem gosta de um bom romance, um livro assim, digamos, que realmente tem a questão familiar envolvida, vai gostar muito dessas histórias aqui que tem essa família aqui evoluindo com o tempo, mas sempre permanecendo muito juntas, muito unidas. Então, ele é um dos meus favoritos, eu gosto bastante. Então, pode sim você ter um favorito como Ana Karenina, do Tolstói, mas ao mesmo tempo também ter Mulherzinhas como favorito também da vida. Gosto bastante porque foi no momento que eu li que realmente me conquistou e me marcou profundamente esse livro, tá? Então não se assuste porque, como eu disse pra vocês, nessa minha edição ela tem esses dois livros dentro dela, né? Então, e a diagramação extremamente confortável. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu separei para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês também concordam comigo nessas minhas dicas aqui. E se vocês também têm dicas para quem quer começar. Também deixe aqui nos comentários aqui pedidos aí de vídeos que vocês queiram que eu traga dando dicas. Seja de uma literatura, por exemplo, brasileira, literatura russa, uma literatura específica, ou um escritor específico, ou como começar a ler algo. Eu vou trazer mais vídeos nesse estilo aqui, indicando a ler clássicos, ou vídeos para quem quer começar a ler, a ter o hábito da leitura. Então, assim, a questão de vídeos trazendo essas dicas de livros, aos poucos aqui, eu acho bem interessante para a gente conversar. Então, é justamente isso. Eu quis trazer histórias de um pouquinho de tudo aqui. Também depois eu quero trazer falando de peças de teatro, que eu gosto bastante. Então, assim, deixei muita coisa de fora. Então, isso aqui é com certeza a parte 1 de vários vídeos. Se eu confundir alguma hora livro ou vídeo, porque volta e meia, quando a pessoa fala livro ou vídeo, minha cabeça, provavelmente, eu vejo muitas pessoas que produzem conteúdo cometendo esse mesmo problema, e eu não sou diferente. Às vezes é difícil o tic-tac aqui na hora de falar livro ou vídeo, então me perdoem. Mas, assim, são livros realmente que eu
li, gosto muito, indico para vocês. Então, depois que vocês lerem alguns desses livros, porque eu sei que vocês que estão assistindo aí vai pegar alguma dessas dicas aqui para ler, aproveitar feriado, aproveitar uma época aí que tiver e vai botar lá para jogo, tá? E se vocês quiserem dicas aqui como e por que ler, né? Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, como ler mais, tá? Tem aqui no link, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem essa conferida, tá? E outra coisa que eu falei para vocês no início do vídeo e eu falei que eu ia falar agora no final é a questão das edições. Então, se você tem a questão de pegar uma edição aqui da Ontofágica, que eu gosto muito, então tem esse tamanho aqui, menorzinho, tem edições maiores, mas tem material de prefácio, pós-fácio, tem diagramação confortável, então é uma editora que eu gosto muito para ler clássicos. Edições, por exemplo, de luxo, às vezes, é uma edição que às vezes é interessante você fazer essa aquisição, porque ela, além, claro, de ter toda aquela coisa chamativa e tal, de uma capa dura, bonita, que traz um brilho a mais assim, no olhar de quem está lendo, elas também, boa parte delas tem material, às vezes, não só ilustração interna. Aqui no caso nós temos prefácio e pós-fácio, então tem uns textos aqui. No caso são pós-fácios, né? Não são nem prefácio não, ou seja, tem textos ao final do livro, que ajuda muito, uma leitura complementar. Então não necessariamente um texto muito grande, mas um texto ali que te dá uma base para você entender mais aquela leitura. Então eu busco muito isso nos livros que eu adquiro. Por isso que eu gosto muito, principalmente também das edições da Penguin. Por mais que eu falei durante o vídeo aí que elas são aparentam, assim, elas são molinhas e tal, mas eu gosto muito da praticidade de lê-las, de serem mais leves, e também a questão do tamanho e tudo, então são extremamente confortáveis, eu consigo anotar nas margens dela, tá? Então, pra mim, super boa. Então, elas estão muito bem aqui na minha estante. Algumas, claro, abrem mais do que as outras, mas nada que botar juntas aqui não resolvo. Elas têm sempre um material muito, muito, muito bom para você consultar. Então, às vezes, tem livros que eu tenho e eu acabo comprando também a edição da Penguin, porque eu gosto muito do texto que tem nelas. Então, assim, são edições que eu gosto muito. Ah, também faltou falar aqui da Zahar, né? Que a Zahar também para clássicos, para mim, é referência. Penguin e Companhia, Ontofágica, Zahar, para mim são referências aí quando o assunto são clássicos. Então posso até fazer um vídeo falando mais especificamente sobre isso, mas aqui, como disse, tem a Zahar comentada e, nesse caso, ilustrada também. Então tem vários comentários nas notas de rodapé, o que ajuda bastante. Então, lembrando que todos os livros que eu citei tem links aqui no box de estimação. Então, vocês podem ir para essas edições que eu estou indicando ou procurar a edição que mais agrade vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês aproveitem bastante essas dicas. Compartilhe com seus amigos que estão precisando desse incentivo, que estão precisando dessas dicas aqui, tá bom? E lembrando sempre que o vídeo termina no mais nosso bate-papo, não. Ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.